Olá, meus amigos, descansaram aí, relaxaram, respiraram? Vamos lá enriquecer o nosso espírito de mais conhecimentos matemáticos. Põe na telinha. Vamos falar da partezinha aí da soma dos termos de uma PA. Vou botar aqui. Terceira pergunta. Então vamos lá. Mais uma fórmulazinha aí para enriquecer o nosso espírito. Como diria Leibniz, um pai do cálculo, a matemática enriquece o espírito humano. Então, Sn A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, Sn é a soma dos N termos desejados. A1 é o primeiro termo da PA, AN é o termo final da nossa soma aí, vezes N, que é a quantidade de termos na história. Conta a lenda que Gauss, aos 7 anos de idade, a professora não tinha o que fazer, a verdade era essa, e mandou os meninos contarem de 1 a 100, somar de 1 a 100, 1 mais 2 mais 3, e aí, pouco tempo, Gauss disse 5.050. E eu digo porque a professora enrolou, porque ela foi fazer as contas. E ela observou que realmente dava 5.050. Inclusive, até reclamou, vá fazer a conta, menino, que não dá tempo de fazer essa coisa tão rápido. E aí perguntou a ele, como é que você fez essa conta tão rápido? Aí Gauss diz o seguinte, põe na telinha. Professora, a senhora mandou somar de 1 a 100. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 98 mais 99 mais 100. Aí eu observei o seguinte, que 1 mais 100 dá 101, Gauss dizendo. Que 2 mais 99 dá 101. Que 3 mais 98 dá 101. Então ele disse, poxa, a soma do primeiro com o último, ela se repete na soma do segundo com o penúltimo. Se repete na soma do terceiro com o antepenúltimo. Então, o que foi que eu fiz, professor? Eu peguei 1 mais 100 dá 101. Se eu estou somando os números em dupla, então eu tenho 100 números. Eu estou somando em duplas, então eu tenho 50 duplas. 100 tem 1 vezes 50. Eu fiz de cabeça, 5.050 foi o que ele respondeu. E foi isso que ele fez. Ele pegou o primeiro, mais o último, pegou a quantidade de termos que tinha e dividiu por 2. Então essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA, que conta-se a lenda que o nosso amigo Gauss, com 7 anos de idade, descobriu essa fórmula. Aí o que acontece na situação? Vem comigo? A soma dos termos de uma PA é a fórmula mais cobrada nas questões de PA. Por quê? Porque ela gera a volta. Porque, por exemplo, se eu pedir a soma de A1 mais A10, aí geralmente você vai ter que calcular o A10. E para encontrar o A10, eu preciso encontrar a fórmula do termo geral. Então, por isso que é uma situação que vai e volta na história. Então, por isso que a soma dos termos da PA, você às vezes, a depender da questão lógica, você precisa do A1 e do A2, ou da primeira pergunta e da segunda pergunta na história. Então vamos fazer uma diversãozinha aí, põe na telinha. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PA. Vou botar aqui outra PA diferente, já deve estar enjoado de ver essa PA aqui. Então determine a soma dos 10 primeiros termos da PA. Ou seja, eu quero o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 até o A10.
Beleza? Aí, o que acontece na situação? Sn é igual a 1 mais An vezes n termos dividido por 2. Então, esse é o processozinho da história. Então, A1 mais o An vezes n termos dividido por 2. Aí, o que vai acontecer na situação é o seguinte. Eu quero calcular o S10. Então, o A1 mais o A10 vezes 10 termos dividido por 2. Eu posso cortar aqui, 10 por 2 é igual a 5. Então, o S10 é o A1 mais o A10 vezes 5. Mas aonde está o problema da história aí? Vocês conseguem visualizar? O A1 eu tenho. Eu não tenho é o A10. Então, por isso que eu vou ter que parar a expressão aí e vou voltar na relação da PA e vou encontrar o 10º termo da PA. Então, essa é a parte chata da soma dos termos de uma PA aí na história. Então, 3, 7, 11. Opa. Vou apagar aqui rapidinho. Então, você tem 3, 7, 11. A razão aqui é fácil. 7 menos 3 igual a 4. A razão é só pegar um termo menos o anterior. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, nós temos o seguinte. O A10 é igual o A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. O A10 é igual a 1, que é 3, mais 10 menos 1, 9, vezes a razão, que é 4. O A10 é igual a 3, mais 36. Então, nós temos aí 39, que é o 10º termo da nossa PA. Então, aí, tranquilos, né? A razão é igual a 4. Então, A1, 3. 10 menos 1, 9. Não esqueça aí. Expressão numérica, isso mesmo. A multiplicação ou divisão, ela tem prioridade. 39 aí na história. Beleza? Então, vou botar aqui do lado de cá, vou apagar aqui. Dê uma paradinha, por favor, para copiar aí, gente. Então, o S10. O S10 é igual a 1 mais A10 vezes 5. Ó, chegamos nessa expressão aí. O S10 é igual a 1, 3, o A10, 39, vezes 5. Então, o S10 é igual a 3 mais 39, 42, vezes 5. Que é igual a 210. Beleza aí? Tranquilos? Então, 210 é a nossa somazinha aí. Então, 3 mais 39 igual a 42. 42 vezes 5, 210. Então, vem comigo. Então, a fórmulazinha A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, aquele processo de vai e volta pode ocorrer. E aí, para queimar a minha língua, eu coloquei uma terceira questão que não ocorre. Mas isso é uma raridade. Joga lá. 03. A sequência numérica 6, 10, 14, taranã, taranã,
274, 278, 282. Tem 70 números, dos quais apenas os 3 primeiros e os 3 últimos estão representados. Qualquer número dessa sequência, excetuando-se o primeiro, é igual ao termo que o antecede mais 4. Então, se temos uma relação que é o anterior mais 4, é uma relação de PA. A soma desses 70 números é. Então, por isso que eu falei a vocês que é uma questão mais simples, porque é uma situação especial, nem sempre isso acontece. Nós termos de cara o primeiro e o último termo da história. Então, o nosso A1 é igual a 6 e o A70, observe que foi fornecido, 282. Então, tudo isso aí na história. Então, o A1 igual a 6 e o A70, 282. Então, o SN é igual a 1 mais AN vezes N termos dividido por 2. Então, o S70 é igual a 1, que é 6, vou botar aqui devagarzinho. Fica melhor. Então, S70 é igual a 1 mais A70 vezes 70 termos dividido por 2. Eu posso cortar aqui, 70 dividido por 2 é igual a 35. Então, S70 é igual, o A1 é 6, o A70 é 282 vezes 35. Então, primeiro resolvemos a relação do parêntese. Então, S70 é igual a 288 vezes 35. Então, $10.080. Beleza? Então esse é o resultado aí da situação. Então volta lá. Vamos marcar a nossa alternativa de letra B de bola, que é a nossa resposta correta aí. Quarta questão, também aí da soma dos termos de uma PA. Uma pessoa abriu uma caderneta de poupança com um depósito inicial de R$120. Então, primeiro depósito de 120. A partir dessa data, fez depósitos mensais nessa conta em cada mês, depositando R$12 a mais do que no mês anterior. Ao efetuar o 19º depósito, o total depositado era de... Então, olha aqui. O que nós temos na situação? O A1, 120. A razão, 12. Nós queremos o S19. Só que para calcular o S19, SN é igual a 1 mais o A19 vezes 19 termos dividido por 2. Eu preciso de quem? Isso, eu preciso do A19. Que eu não tenho. Então, paramos aí na história, vamos lá na situação, né? Só para relembrar aqui a fórmula, SN é igual a 1 mais AN vezes N termos dividido por 2. Então, para-se o cálculo por um momento, que nós não podemos prosseguir, porque nós não sabemos o A19,
Essa é uma questão assim clássica, né? Que ele dá a soma dos termos e você tem que voltar para calcular o termo geral na história. Então vamos lá? O A1, 120 e a razão igual a 12. Vai lá no HDzinho interno. AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A19 é igual a 1 mais 19 menos 1 vezes a razão, que é igual a 12. A19 é igual o A1, 120, mais 19 menos 1, 18, vezes 12. Então, o A19 é igual a 120 mais 19 vezes 12. 216. Então, nós temos aí um total de R$ 336, que foi o depósito dele aí do pai. Beleza? Dá a paradinha especial. E copia aí a situação. Vamos voltar lá? Então, vamos lá. O S19, o A1, 120, o A19, 336, vezes 19 sobre 2. Então, o S19 é igual a 120 mais 336, 456, vezes 19 sobre 2. Vamos simplificar? 456 sobre 2. 228. S19, 228 vezes 19. 4.332. Belezinha? Dá uma paradinha. E aí marcamos a nossa letra E ou letra E. E a saideira aí, nossa quinta questão. Sei lá, será que é a soma do termo? Será que é pergunta 2? Vamos ver aí a história. A produção de álcool do estado de São Paulo vem aumentando ano a ano, enquanto em 2004 foram produzidos 7.734 mil metros cúbicos. A produção de 2009 chegou a 16.635 mil metros cúbicos. Considerando que o aumento anual de 2004 a 2009 tenha sido linear, quando ele fala crescimento linear, significa dizer que o valor de crescimento é constante. Aí, então ele pode dizer que é uma função polinomial do primeiro grau ou uma PA, formando uma progressão aritmética. Qual foi em metros cúbicos a produção de 2005? Então aí vamos trabalhar com a pergunta 2 na história e vamos acabar trabalhando com a pergunta 1 também. Então o ano de 2004 é o nosso A1. 2005 é o nosso objetivo, é o A2. 2006, o A3. 2007, o A4. 2008, 2009, o A6. Então, o A1, 7.734 mil metros cúbicos. 2009, 16.635 mil metros cúbicos. Então, para encontrar o A2,
que é o ano de 2005, ó, aquele nosso objetivo, eu preciso encontrar a razão. Então, aquele processozinho em duas etapas. Encontrarmos a razão da história e depois o termo geral. Então, primeiro passo, a razão. Então, nós temos o seguinte. O A1, 7.734.000. O A6 de novo, 16.635.000, né? É porque essa é uma questão da Sexta Gran Rio. Então, vamos lá. A razão é igual. O número final, 16.635.000, menos o número inicial, 7.734.000. 6 menos 5. Então aí, desenvolver o trabalho braçal da história. R$8.901.000 dividido por 5. Então nós temos uma razão de 1.780.200. Só confirmar aqui os valores. Então, tudo certinho na história. Beleza? Tranquilos? Então aí, segundo passo, vamos calcular o A2. Da história. Então, não esqueçam o AN, A1 mais N menos 1 vezes E. O A2, o A1 mais 2 menos 1 vezes E. Não precisa nem fazer isso aqui tudo, mas só para uma questão didática. Então, o A1, 7.734.000 mais 1 vezes a razão. A razão deu quanto? 1.780.200, não é isso? Então aí, é só eu somar, isso aqui vai dar 1. Então é só somar 7.734.000. Então 9.514.200. Beleza? Tranquilos aí na história? 9.514.200. Nossa respostazinha correta, a alternativa de letra A. Pode vir comigo. Matamos aí nossa situação. A nossa última progressão é a PG. A PG, pessoal, tem a seguinte característica. É uma relação de multiplicação, tá certo? Por isso que a divisão dos termos agora é uma constante. Só que a PG, ela tem uma coisa legal. Eu falei isso para vocês no início de PA, ela tem uma relação de independência. Por exemplo, para calcular o termo geral de uma PG, eu preciso da constante, que geralmente ele fornece. Agora, para calcular a soma dos termos de uma PG, eu não preciso do termo geral. Então, os termos trabalham sozinhos. Tá certo? Então, ou o termo geral ou a soma dos termos. Eu até coloquei uma questãozinha legal aí na história para desenvolver esse conceito. Então, vamos falar aí das progressões geométricas. Põe na telinha aí. Então, primeiro a gente vai estudar a definição. APG, progressão geométrica é toda sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por uma constante, chamada de razão Q. Então, quando você tem 3, 6, 12, 24 e assim vai, vocês podem observar que os valores estão dobrando na história.
Então, toda vez que você multiplica o termo anterior por uma constante, você está formando uma PG. Tá certo? Só uma coisinha aí, gente. Coloca um ABS aí, vem comigo aqui rapidinho. Coloca um ABS. São necessários 3 números no mínimo para você ter certeza que você tem uma PA ou uma PG. Então, para você ter uma certeza que é uma PA ou uma PG, é necessário que ele lhe informe no mínimo 3 números. Claro, isso se ele não afirmar que aquilo é uma PA, aí tudo bem. Mas se ele não afirmar que é uma PA, para você garantir que uma sequência numérica é uma PA sem ser informado ou uma PG sem ser informado, é necessário que no mínimo ele forneça 3 números na história. Ok? Então põe na telinha aí. Então não esqueça disso. A primeira relação da PG, primeira pergunta, primeiro cálculo aí da história, não vamos utilizar muito, que é a constante. Então, a PG é simples. É a divisão do termo pelo termo anterior. Então, é o termo dividido pelo termo anterior. Enquanto na PA você vai subtrair, na PG nós vamos dividir na história. Beleza? Tranquilos aí? Então, pegando aquele exemplozinho, opa, apagar aqui. A PG aqui nesse caso, é só você pegar um termo e dividir pelo anterior. É igual a 2. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2, 12 dividido por 6 é igual a 2, 24 dividido por 12 é igual a 2. Belezinha aí? Tranquilos? Então, esse é o processozinho da relação. Pode vir. No próximo bloco, a gente vai ver a fórmula do termo geral e a soma dos termos de uma PG. Aí depois nós vamos para nossas questões, ok? Então, te espero no nosso último bloco aí de hoje.